Ezequiel, capítulo 34. Profecia contra os falsos pastores. Pelo ministério do profeta Ezequiel, o Senhor Deus se mostra contra os falsos pastores, pois os mesmos não cuidam das ovelhas perdidas da casa de Israel, e por causa disso, o próprio Senhor diz que irá buscar as suas ovelhas perdidas, as quais foram rejeitadas pelos falsos pastores, pois as ovelhas foram espalhadas e ficaram sem pastor. Mas o Senhor Deus disse que suscitaria o bom pastor para elas. Neste estudo, estarei falando sobre a profecia contra os falsos pastores. E para iniciarmos isso, vejamos Ezequiel de capítulo 34, versos 1 ao 10, que vai nos dizer o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Essa profecia escrita no livro do profeta Ezequiel está em conexão com as palavras do Senhor Jesus. Isso revela quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso está ligado com os gentios. E essa profecia se encaixa no tempo dos reis de Israel no passado, mas ela também serve para o nosso tempo. O Senhor, em Ezequiel, nos diz a respeito dos falsos pastores que apacentam a si mesmos e não cuidam das ovelhas do Senhor. As ovelhas, elas são pessoas, e o Senhor diz que elas foram entregues às feras da terra. As feras da terra representam os impérios deste mundo, enquanto as ovelhas representam o povo de Deus, as feras da terra representam os impérios deste mundo. Nos dias atuais, muitos pastores apacentam a si mesmos e não cuidam das ovelhas do Senhor Deus. As ovelhas fracas não fortalecem, a doente não curam, a quebrada não ligam, a desgarrada não tornam a trazer e a perdida não buscam, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. E é por causa disso que o Senhor está contra tais falsos pastores, pois tais pastores convertem dízimo em dinheiro, fazem comércio com a fé das ovelhas, dizem que a igreja é templo de pedra e não cuidam do rebanho do Senhor. O Senhor Jesus diz em Ezequiel que irá buscar as suas ovelhas perdidas através do ministério das igrejas, pois hoje o evangelho está sendo pregado e as ovelhas dão ouvidos à voz do seu pastor. Então, o Senhor está contra os pastores infiéis. Veja que os pastores que não estão preocupados com as ovelhas perdidas, eles são infiéis. E por isso, Cristo disse que irá buscar as suas ovelhas perdidas e irá restaurar as duas casas de Israel. Cristo está querendo buscar as suas ovelhas, mas isso acontece através de pessoas
que dão ouvidos à voz da trombeta e praticam o que o Senhor diz. E isso é falado em Ezequiel no capítulo 33. Já no versículo 11 de Ezequiel do capítulo 34 vai nos dizer: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Em Mateus, no capítulo 9, versos 35 ao 36, vai nos dizer o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pelo ministério do profeta Ezequiel, o Senhor nos diz que, pelo fato dos pastores não cuidarem das ovelhas, elas ficam espalhadas. E por causa disso, o Senhor diz que irá procurar as suas ovelhas e irá buscar elas. E em Mateus, no capítulo 9, as multidões de pessoas são comparadas a ovelhas que não têm pastor. No capítulo 10 de Mateus, nos versos 5 ao 7, nos diz: a estes 12 Jesus enviou, dando-lhes as seguintes ordens: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Em Mateus no capítulo 15, versos 22 ao 28, nos diz: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, Jesus, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou e disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse a ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Veja que o Senhor Jesus disse para os apóstolos não tomarem rumo aos gentios e nem entrar na cidade de samaritanos, mas ele disse para eles procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entretanto, em Mateus, no capítulo 15, o Senhor Jesus nos diz que foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele ajuda a mulher cananeia, e ela é uma gentia. No entanto, quando Jesus curou ela, o Senhor mostrou que por causa da fé dela, por esta causa, ela é uma ovelha perdida da casa de Israel. E isso é o plano da restauração das duas casas de Israel. E, de fato, Jesus estava em busca dos judeus, os judeus que também fazem parte da casa de Israel. Embora eles são pertencentes à casa de Judá, eles fazem parte da casa de Israel. E por isso o nome As Duas Casas de Israel, e não As Duas Casas de Judá. Tanto a casa de Judá como a casa de Israel, que são as 10 tribos, pertencem ao Israel espiritual, que irão ser restaurados na volta do Senhor Jesus. Só faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel se tiver fé no Filho de Deus. Quando eu digo ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês têm que ter em mente o assunto das duas casas de Israel, que foi postado aqui no canal. Em Ezequiel, do capítulo 34, versos 12 a 17, nos diz: como o pastor busca seu rebanho no dia em que encontra ovelhas espalhadas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas nos dias de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países,
e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Contra vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Em Ezequiel, no capítulo 37, versos 15 ao 20, nos diz o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-uns um ao outro e faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. O livro do profeta Ezequiel nos diz que o Senhor, como pastor, busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas espalhadas, assim ele buscará as suas ovelhas. O Senhor diz que as apacentará com justiça, e ele nos diz que irá tirar elas de todos os povos e as reunirá dos diversos países e as introduzirá na sua própria terra. E isso é o que irá acontecer no arrebatamento da igreja. Mas também é necessário saber que o povo de Israel, do Israel segundo a carne, também irá ser reunido na terra de Israel. Embora eles não venham a serem arrebatados para os ares e dos ares descer para a terra, eles vão ser levados para a terra de Israel, como os profetas já falavam, porque no milênio terá que haver o Israel segundo a carne, porque, como diz o profeta Ezequiel, em Jerusalém estará o Senhor Jesus Cristo e ele se assentará no trono de Davi. Veja que o Senhor diz que irá julgar entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, e isso irá acontecer no futuro quando Jesus voltar. No capítulo 34 de Ezequiel nos diz o seguinte: Suscitarei para as ovelhas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe do meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto, e dormirão nos bosques. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. O Senhor Deus em Ezequiel continua nos dizendo que suscitará um só pastor que apacenta as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse um só pastor é o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor vai falar de Davi nesta parte, ele está falando a respeito de uma figura de Cristo. Cristo é o príncipe também. O Senhor diz que acabará com as bestas feras da terra. Essas bestas feras são os reinos malignos deste mundo. Em Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor Jesus é mostrado sendo o pastor que faz a união dos dois rebanhos. No capítulo 37, é mostrado isso, a união dos dois rebanhos, as duas casas de Israel,
em um só rebanho. Em João, do capítulo 10, versos 14 a 16, o Senhor Jesus vai dizer: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus diz que é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas e que das suas ovelhas ele é conhecido. E Jesus continua dizendo que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco. Veja que as ovelhas do aprisco no qual Jesus se encontrava é a casa de Judá, que representa os judeus. E as ovelhas daquele aprisco são os judeus que são da casa de Judá, que pertencem à casa de Israel. Porque no plano da restauração das duas casas, Judá pertence a Israel. A casa de Judá é filho de Israel. Mas as duas casas de Israel elas não estão unidas ainda, por completo, literalmente. Então, as ovelhas que não são daquele aprisco onde Jesus estava, essas ovelhas é a casa de Israel, que são as 10 tribos, que são os gentios fiéis ao Senhor. Se você não entendeu muito bem o assunto sobre as ovelhas perdidas, ainda tenho que postar aqui no canal um estudo completo sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque sobre esse tema tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo, pessoal, e isso é maravilhoso da parte de Deus. Mas agora, algo interessante que a gente pode meditar e ficar maravilhado é que da onde o Senhor Jesus ele tirou tais palavras para falar o que disse em João de capítulo 10. Nós podemos observar que ele tira essas palavras do livro do profeta Ezequiel. E quando Jesus voltar, Jesus irá ter um rebanho de ovelhas, que são as duas casas de Israel unidas literalmente, pois as duas casas de Israel são judeus e gentios que creem no Senhor Jesus. Veja que quando Jesus voltar, as duas casas de Israel irão ser restauradas literalmente, porque acontecerá o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.